Olá, bom dia, tudo bem? Um dia bonito, um dia gostoso, uma manhã de madrugada. Ontem à tardezinha choveu e choveu à noite e essa manhã amanheceu uma chuvinha gostosa que nós estávamos precisando. E mais do que chuva, muitas vezes até tempestades, chuvas fortes, ventos são benéficos, são necessários que ocorram para que algumas mudanças, para que algumas transformações venham a ocorrer, tanto na natureza como na vida dos seres humanos. Você entende o que eu estou falando? Talvez isso seja até meio, você esteja até meio pensando, como assim? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Então, você vai poder acompanhar por que eu estou comentando isso contigo. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Acompanha comigo. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Uau! As tempestades, né? Como eu comentei. Mas antes disso, o subtítulo ali, se você for acompanhar na sua Bíblia, no meu está escrito, na minha Bíblia está escrito o sábio e o insensato. O Senhor Jesus aqui, explicando esse texto, ele fala e compara aquele que ouve as suas palavras, aquele que aceita os seus caminhos, aquele que busca o caminho de Deus, aquele que busca agradar a Deus, aquele que aceita e convida o Espírito Santo para habitar dentro dele, como um homem sábio. Ele considera essa pessoa uma pessoa sábia, ou pelo menos, olhando mais profundamente aqui, uma pessoa que deu início a um caminho da sabedoria. Lembrando que a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, para mim, e olhando mais a fundo essa palavra, eu vejo que nós, quando aceitamos a Jesus, colocamos no nosso coração o desejo de sermos melhores, sim, porque quando nós começamos a caminhar nos caminhos de Deus, nós desejamos ser melhores, nós desejamos olhar as coisas com os olhos, com a ótica, com a visão que Deus vê, nós desejamos ver as pessoas com os olhos de Deus, nós desejamos ver as situações com os olhos de Deus. Nós desejamos exercer ou desenvolver uma fé, como a palavra diz que nós podemos aumentar a nossa medida de fé. Então, o princípio da sabedoria, ou nós começamos um caminho, a trilhar o caminho da sabedoria, de ser uma pessoa diferenciada, que pensa, que medita, que analisa as coisas, as palavras que saem dos seus lábios, as suas atitudes, quando nós desejamos construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Senhor Jesus, a rocha é a palavra do Senhor. Então, mas como assim a nossa casa? Também nós podemos analisar e podemos, assim, sem querer usar um pretexto em cima de um contexto, mas quando nós olhamos, quando Jesus fala que o homem sábio construiu a sua casa, você pode analisar da seguinte maneira: a sua casa como sendo a sua vida individual, como indivíduo, a sua casa sendo como o seu casamento, a sua casa sendo a sua família, como sua esposa, seus filhos, a sua casa sendo uma vida, uma carreira,
algo que diz respeito a você, a sua família. Então nós podemos analisar que a nossa casa é como se fosse a nossa história. Ou seja, tudo aquilo que inclui a nossa vida, onde nós estamos inclusos, pode ser considerado, e nesse momento pode ser considerado a sua casa, aquilo que diz respeito a você. Você tem construído a sua casa na rocha? Sim. Provavelmente você me responda: sim, eu construí, eu aceitei Jesus, tenho caminhado nos caminhos de Deus e tenho frequentado uma igreja, tenho buscado ler a palavra, tenho orado. Sim, mas agora entra aquela questão que eu comentei no início, que as tempestades são benéficas. E aqui a palavra do Senhor, Jesus fala que então o homem construiu a sua casa e veio as chuvas, veio os ventos, veio as enchentes e contra a casa, mas ela permaneceu alicerçada na rocha. Sabe, talvez você tenha construído ou já viu alguém construir. E quando nós construímos algo novo, você vê que fica tudo muito bonito, é tudo muito bom. Só que com o passar do tempo, e isso eu vejo por mim, pela minha casa, algumas rachaduras, alguns detalhes vão aparecendo que passaram desapercebido. Uma infiltração de água, uma trinca na parede, uma janela que emperra, algumas coisinhas assim, que não é porque quando foi feita a casa foi feito mal, algo foi mal feito. Não, muitas vezes é porque o tempo passou e alguns defeitos, algumas imperfeições, algumas correções precisam ser feitas, ou algumas reformas, até posso dizer, alguns reparos precisam ser feitos. E olhando essa palavra, é isso que eu quero comentar com vocês. Muitas vezes, na maioria das vezes, tempestades como essa que estamos vivendo, esse tempo, para muitos a tempestade do desemprego, para outros a tempestade da empresa com deficiência, seja com questões financeiras ou questões de relacionamento com funcionários, colaboradores, fornecedores. Talvez a tempestade do relacionamento conjugal, a tempestade do relacionamento familiar, a tempestade ministerial, a tempestade até mesmo espiritual, porque muitas vezes as pessoas estão debaixo de uma carga emocional que até atribuem a Deus e não conseguem mais se relacionar. Então, as tempestades, como Jesus falou, no meu entender, olhando a palavra, são benéficas muitas vezes. Para quê? Para que no nosso caminho da busca pela sabedoria, nós possamos sim avaliar, assim como nós avaliamos a nossa casa material de algum tempo, para ver se não apareceu alguma rachadura, alguma imperfeição, algum problema. Nós precisamos ver a nossa casa espiritual, a nossa casa profissional, a nossa casa emocional, a nossa casa de relacionamentos, para ver se não tem alguns reparos para serem feitos. Para isso, as tempestades são benéficas, porque elas nos ensinam, nos dão um aprendizado que de tempos em tempos nós precisamos reavaliar o que temos feito, para ver se alguma coisa não está saindo do controle, para ver se algum defeitinho que antes não aparecia. Por quê? Porque era muito recente a nossa construção. A nossa casa estava a mil maravilhas, porque até mesmo a emoção, a alegria de ter construído a casa na rocha, de ter uma casa boa, né, de ter encontrado um lugar agradável para construir a nossa casa, ou algo novo para construir a nossa casa. No momento a alegria tomou conta de nós e nós não tivemos a atenção de verificar esses detalhes. Mas hoje que nós estamos passando por uma tempestade, por alguns ventos, por algumas chuvas, né? De uma forma figurativa, comparando a esse tempo em que há toda essa escassez, esses problemas de saúde, essa questão da pandemia, essa pode ser
uma tempestade benéfica, que vem para nos ensinar, que vem para nos trazer um aprendizado, que de tempos em tempos nós precisamos reavaliar a construção da nossa casa, seja ela da forma que for, seja ela com a família, seja ela individualmente, seja ela ministerialmente, seja ela espiritualmente, seja ela no relacionamento, seja ela como for a casa. Nesse momento, você sabe qual a casa, qual é a edificação da sua vida que você precisa reavaliar para verificar se essa tempestade fez algum estrago ou apareceu alguma imperfeição, ou a tempestade fez com que algumas imperfeições, algo que seja necessário fazer alguns reparos, ajustes, para que a casa volte a ficar 100%. Que bom que a palavra de Deus nos ajuda a entender e olhar esses momentos com aprendizado. E aí eu finalizo dizendo que é sábio olhar para as situações, até mesmo desagradáveis, e tirar aprendizado. Porque é muito fácil você viver quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas estão indo contra aquilo que nós imaginávamos o ideal, aí é que Deus está nos oportunizando, nos tornarmos pessoas melhores, sábias, conscientes, pessoas que meditam não somente na palavra fria, mas na palavra espiritual, não somente nos acontecimentos da vida dos outros, mas traz para a sua vida e procura melhorar o seu estilo de vida. Que essa palavra possa ter te ajudado nesse dia chuvoso. E como nós precisamos e precisávamos de chuva, né? Falando agora questão de natureza. Então que essa chuva também venha simbolizar um aprendizado na nossa vida. Deus te abençoe, que você possa aprender e buscar nesse caminho de sabedoria, continuar reparando e ajustando situações e práticas na sua vida que precisam para que a sua casa esteja intacta quando nós chegarmos na presença de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa chuva gostosa, muito obrigado, porque o Senhor sabe a necessidade dela. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, e ela vai lá no fundo, no mais profundo de nós, e nos ensina coisas que muitas vezes estavam ali desapercebidas. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso povo, a nossa cidade, a nossa nação. Pai, que sim, que o Senhor venha com a Tua mão e venha separando o joio do trigo e venha trazendo, Senhor, justiça e santidade sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. E que nós possamos sim nos tornarmos sábios, sábios aos Teus olhos, Pai, para que nós possamos cada vez mais nos parecermos contigo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém.